Bom, pessoal, então, lá, como eu falei, dentro do Windsurf você controla os modelos, então a gente tem uma série de modelos disponíveis lá, baseado na experiência que a gente tem tido, os melhores modelos, né, que têm performado melhor nas tarefas mais complexas de engenharia de software tem sido o Sonnet 4, né, o Sonnet 3.7 Thinking e o OpenAI, o O3. A gente tem o Google, né, o Gemini 2.5 Pro, a gente tem, como eu falei, os do Grok e tudo mais, mas os que mais a gente tem visto performance no dia a dia tem sido para tarefas mais complexas, tem sido isso. E, como eu falei para vocês também, a gente tem o nosso próprio modelo, que é o Sui One, ele é gratuito para uso, não consome crédito, então, que tem sido muito bom, principalmente para questão de explicar code base, escrever documentação, coisas desse tipo, ele funciona muito bem. E questão de customizações, né, então, isso daqui é extremamente importante, como eu falei, né, para fazer o setup da ferramenta, e eu vou daqui a pouco já apresentar para vocês aí a ferramenta, e a gente vai fazer esse setup, trazer para vocês o que é mais importante. Antes de você pedir qualquer coisa no Cascade, o principal objetivo é customizar. Então, customizar a ferramenta. Por quê? Porque as customizações, elas vão te deixar, conseguir ser muito mais personalizada a tua experiência na forma como você interage com o Cascade, né. Então, quando eu falo personalização, eu falo, cara, regras, é você criar guardrails, por exemplo, para que o modelo responda, você está trabalhando em TypeScript, cara, para que ele responda exatamente seguindo as boas práticas do teu time, que você definiu, de como que deve escrever o código Java TypeScript, como que devem ser as variáveis, como que devem ser os tipos, e por aí vai. Então, você define dentro dessas regras e você ativa essas regras, e ela sempre vai como contexto, para que os agentes, né, do Cascade, eles executem a tarefa seguindo o estilo do teu time, de como que o teu time coda, né. Então, tenho certeza que vocês devem ter padrões, né, nas empresas de vocês. Padrões de como, cara, como que você escreve uma classe, como que você escreve uma determinada funcionalidade, como que você declara uma variável, como que você declara uma função, como que é o name pattern da função e por aí vai. Então, tudo isso vocês devem ter esse padrão. Você traz tudo isso para dentro de uma regra do Windsurf. Teve uma pergunta no chat aqui, né, da Juliana, seriam instruções similares ao do GitHub Copilot? Particularmente, Juliana, eu não sei quais as funcionalidades lá dentro do Copilot, mas pelo que você está falando aí, instruções deve ser o que seriam as regras que a gente tem, os rules que a gente tem dentro aqui do Windsurf, lá no GitHub Copilot. Hum. Nunca, já É um arquivo testei, já Markdown. exatamente, é isso. É Ok. exatamente isso. Só que, aqui dentro do Windsurf, cara, a gente consegue criar várias regras, né. Então, cara, eu tenho uma regra que é a geral, que é como o Cascade deve se comportar quando ele está escrevendo alguma funcionalidade. Eu posso ter regras para teste, eu posso ter regras para arquivos específicos, quando ele for manipular arquivos específicos, por exemplo, quando você for manipular CSS, né, arquivos de estilo, eu posso ter uma regra específica para isso. Se você for manipular arquivos de JavaScript, você vai seguir uma outra regra. Então, arquivos.java, uma outra regra. Então, a gente pode estruturar tudo isso, customizar tudo isso, para quê? Para que o output, o resultado, seja muito mais satisfatório e seguindo os padrões da empresa que vocês atuam, né? Então, essas são as regras. A gente tem workflows. Workflows são tarefas pré-definidas já, né? Então, às vezes, você tem uma tarefa ali, um passo a passo para, de repente, fazer um setup de ambiente, né? Você tem que instalar uma série de coisas, você tem que, enfim, adicionar uma série de diretórios e coisas desse tipo. Isso tudo você pode escrever dentro de um workflow. E aí você só chama esse workflow dentro do Cascade ali, dando um barra, também vou mostrar para vocês na prática, e o próprio Cascade já executa todo esse workflow.
né? Então isso é muito bacana. E memórias, o próprio Cascade constrói, cria memórias automaticamente baseado em todas as intenções de tarefas que vocês vão executando. Então, a cada tarefa que é executada, que ele identifica que isso é relevante para o projeto, o próprio modelo identifica isso, ele cria uma memória. E essa memória sempre vai como contexto para quando você abre qualquer tipo de nova tarefa ou nova janela de contexto, tá? Então vai ficar acho que mais claro ali quando eu mostrar na prática, quando eu falo o que é, né, quando eu abro uma janela de contexto. Eu não sei se esse termo é comum para todos nós aqui, se não for, ali quando a gente for para a parte prática, vai ficar mais fácil de entender. Então, o objetivo principal, né, o objetivo final é o Cascade ele aprender com você e melhorar enquanto você vai usando. Então, quanto mais você vai usando, você vai vendo, se constrói um projeto e você vai iterando ali dentro daquele projeto, melhor vai ficando, mais contexto ele vai tendo do projeto, melhor ele vai conseguindo construir para você, né? Quando o projeto é iniciado do zero, cara, é algo surreal, assim, a velocidade que a gente consegue estruturar algo. É, Quando você está num code base já ou é um projeto legado, ou um projeto que não é antigo, mas que já tem uma boa evolução, uma boa maturidade, você vê também que ele consegue entender de uma forma muito bacana, e tudo isso vai gerando contexto para ele aperfeiçoar ainda mais a execução das tarefas. Mas é isso, nunca começar a usar uma ferramenta, nunca começar a usar o Windsurf jogando prompt ali para o Cascade executar. Ah, faz aqui uma edição para mim no código. Então, muita gente já me falou, cara, não, eu já testei aqui, cara, só me deu problema, só fez coisa errada, cara, não entendeu direito o meu código. Mas aí eu perguntei para a pessoa, tá, mas como que foi o uso? Me explica como se foi. Não, cara, eu abri lá a ferramenta, pedi lá para ela, desenvolve para mim aqui uma API XPTO, né? E sim, se a pessoa vai cru, assim, direto ali no Cascade, já manda um prompt ali, óbvio, o Cascade, os agentes de AI, eles vão fazer o máximo para tentar executar da melhor forma aquele pedido, porém, sem customização, a chance de você ter algo que não é aquilo que você espera é muito grande. É a mesma coisa você ir num restaurante e pedir para um chefe super renomado que tem à disposição dele todos os ingredientes do mundo, você pedir para ele, cara, me faz uma carne aí, né? Cara, o cara vai dar o melhor dele, mas às vezes, cara, ele pode fazer uma carne que você não goste, né? Agora, se você passa para ele certinho, cara, eu quero uma picanha no ponto menos, acompanhado disso, daquilo e tal, ou seja, você customiza o teu pedido, cara, a chance de vir exatamente aquilo que você pediu, ela sobe para 99%, né? Então, eu gosto de trazer essa analogia. Mesma coisa é no windsurf. Precisa customizar antes, investir um pouquinho de tempo nessas customizações antes de vocês irem direto para o código, tá? Aqui um pouquinho de memórias eu já falei, das regras também, né? Falei um pouquinho das regras, são armazenadas como arquivos Markdown e tudo mais. Legal que eu posso ter regras que elas são regras específicas para aquele projeto, para aquele meu workspace, ou eu posso ter regras globais. Nessas regras elas se aplicam para todos os projetos que eu trabalho, vou mostrar depois um pouquinho para vocês. Boa. Agora, pessoal, vamos direto ao ponto aqui. Deixa eu dar um. Beleza. Isso aqui é um projeto TypeScript, né, que a gente executou aqui. Ele é basicamente usa as APIs. Isso também é uma coisa bem legal. No Windsurf, quando você está no plano Enterprise, cara, a gente tem uma API de Analytics que a gente consegue dar muita informação de, cara, como que está sendo usado, como que está o engajamento do time,
quantos bytes a IA está criando. Então, a gente é a única empresa hoje, a única ferramenta que a gente consegue dar um analytics não de linhas aceitas, né? Eu dei um aceite ali, eu computo isso como, ok, a IA está sendo efetiva e está gerando código. Mas se você alterar aquela linha, excluir o que a IA fez, isso não significa nada, porque é medido por clique lá na aceitação, né? A gente tem isso também, mas a gente leva mais em consideração uma métrica que a gente criou aqui dentro, chamada de PCW, que é Percentage Code Written. E o que o PCW faz? Basicamente, a gente pega os bytes que a IA gerou e os bytes que foram digitados pelo teclado, e a gente faz uma comparação disso. E usa uma regra de 3 para trazer um percentual de quantos exatamente que a IA executou. Qual que foi o montante exato de código que, de fato, a IA executou. Né? Então, e aí esse Analytics, essa API que a gente tem, cara, dá para vocês fazerem 1 milhão de coisas, fazer... depois eu mostro para vocês essa aplicação rodando aqui, aplicação que a gente fez só para uma brincadeira ali dentro da empresa, né, para ver, cara, pô, um ranking, o que está usando mais, qual que é a atividade do time, qual que é a linguagem e por aí vai. Então, mais nesse ponto. E aí isso, cara, o Windsurf tem algo muito bacana para oferecer. Realmente, no Copilot, isso não tem como você trazer. O Copilot, a métrica que ele traz é taxa de aceitação, né? Ou seja, quando você faz algum prompt lá e você dá um aceitar naquilo que a IA gerou. E aí essa taxa de aceitação que ele traz. Mas depois eu mostro para vocês essa aplicação rodando. Mas vamos lá, então, para customizações. Cara, é aqui, né? Clicou aqui em customizações. Então, aqui a gente vai ter essas 3 abinhas aqui. A gente tem regras, workflows e memórias. Como eu falei, eu vou começar por memórias aqui, que é mais fácil. Memória, basicamente... essa aqui é de um outro projeto, não tem nada a ver. Memórias, basicamente, são o que o próprio Cascade ele vai identificando do projeto. Né? Então, aqui ele fez, projeto concluído, o que é o projeto, projeto Dashboard React TypeScript, Performance e Produtividade Windsurf, Snowman Labs, tal. Aqui ele traz uma série de informações aqui do que tem nessa aplicação. E aqui, pessoal, eu tenho 3.000 caracteres aqui para, se eu quiser colocar mais contexto aqui. Lembra que contexto, quando a gente está falando de engenharia de software com IA, isso eu quero assim, que vocês levem, né, para a vida de vocês. Contexto é rei quando a gente fala em engenharia de software com IA. Então, quanto mais contexto você traz para cá, melhor vai ser o resultado. Tá? Então, aqui você pode alterar, editar essa regra e trazer ainda mais informação aqui para o teu projeto. Pode ver que aqui tenho duas memórias, né? Então a primeira memória vai dizer aqui, análise completa do Codebase, o que é, qual que é a versão, UI, o Forms, o que usa aqui, tudo mais. Então ele traz uma série de, qual que é os serviços de API, então os hooks customizados, funcionalidades principais. Então aqui ele tem toda uma estrutura que dá para o Cascade o que é esse projeto, o que se trata esse projeto. Então essa é a primeira coisa que o Windsurf tem de customização, que é fantástico, que são as memórias. Eu não preciso ficar colocando no Cascade, pedindo contexto para ele o tempo todo. Entenda o meu projeto. Não, ele já tem aqui nas memórias, eu não preciso pedir isso para ele. Então, o que são os workflows? Então, workflows, aquilo que eu falei, são ações já pré-definidas que geralmente você faz, que, cara, você não precisa ficar escrevendo o prompt toda vez. Então, eu posso simplesmente ir lá e, cara, escrever uma vez todo esse passo a passo, essas ações, e depois, quando eu vou lá para o Cascade, eu só chamo esse workflow. Seja
montar um ambiente, você cria lá todo o teu scriptzinho de como montar o ambiente, e faça isso de uma forma bem descritiva, né. No caso aqui, ó, vou mostrar para vocês um workflow que a gente tem, que é um workflow para seguir um padrão nos commits, né. Então a gente tem ali explicadinho, certinho, o que que é cada coisa e tal, bem bonitinho. E aí quando eu vou precisar dar um commit, ao invés de eu ter que ir lá agora dê um commit baseado em todas as alterações. Tá, eu poderia fazer isso, eu poderia escrever também o commit, mas para poupar tempo, dá para usar IA para fazer isso. E aí a gente tem esse workflow que eu só venho no Cascade aqui, ó, mostrar para vocês, só dou um barra git commit, e se eu posso até acrescentar mais informações aqui, ele já vai rodar exatamente esse workflow aqui, já vai fazer o commit, o Cascade já vai fazer o commit exatamente da forma como eu pedi, tá. Então esses são os workflows. Depois, vou até mandar aqui para vocês no chat, a gente tem um repositório, deixa eu pegar aqui o repositório, ele é basicamente um repositório que tem alguns exemplos, né, de regras, alguns exemplos de workflows para vocês seguirem, e vocês podem baixar isso daí e já colocar diretamente lá no, no windsurf de vocês. E aqui que o Júlio está saindo, sem problema, Júlio, vai lá. Depois a gente encaminha a gravação lá no e-mail de vocês. Então é isso, aqui dentro desse repositório, pessoal, vocês vão ter alguns exemplos ali de alguns workflows e algumas regras, tá? Beleza, então esses são os workflows e, por fim, a gente tem aqui nas customizações as nossas regras, tá? Então aqui a gente tem uma regra que eu chamei de main, basicamente trazendo tudo, como que o Cascade deve se comportar dentro desse projeto. Então, ele deve comportar como um engenheiro especialista em React, TypeScript, Supabase, por aí vai. Os princípios chaves aqui, guidelines da stack, o back-end que a gente está usando, nesse caso, esse projeto aqui é o Supabase. Como que ele deve fazer error handling e validações, como que é a arquitetura, né, a parte de convenção arquitetural, a parte de handling dos forms, é, questão de dados. Então, tudo aqui, de forma bem explícita, a gente escreveu essa regra. Inclusive, essa regra aqui está como exemplo lá, né, dentro do repositório que eu compartilhei com vocês. E aí, isso aqui é o legal do Windsurf. A gente tem aqui 4 formas de a gente aplicar essa regra no nosso projeto. Tem uma forma manual. O que é essa forma manual? Uma forma que eu venho aqui e eu dou um arroba e eu já chamo essa regra aqui, que é a main. Ó, ele já aparece aqui e tem o iconezinho aqui de regra. Posso chamar ela e nesse meu prompt aqui, ele vai ativar a regra, certo? Vai levar em consideração essa regra aqui. Então essa é uma forma. A gente tem uma forma always on, que é tudo que eu mandar aqui, cada prompt que eu mandar aqui, essa regra vai ser sempre ativada, né. Então, eu deixo essa regra principal sempre ativada. Por quê? Porque ela tem aqui o meu padrão de como que o Cascade deve se comportar na escrita do código, como que ele deve se comportar, em todo o desenvolvimento, né. Então eu tenho ela sempre ligada. Eu tenho aqui para o modelo fazer a decisão, baseado numa pequena descrição, coloque aqui. Então, ative essa regra sempre que fizer uma alteração de arquitetura. Exemplo, tá, pessoal? Dá só um segundinho aqui. Beleza. Então, aqui o modelo, né, a IA vai tomar a decisão se ela ativa ou não essa regra, tá? E por fim, você tem aqui um padrão glob que você pode utilizar, aquele exemplo que eu dei para vocês. Então, eu quero que para todos os arquivos .css, ele ative uma regra específica. E ele tem um padrão aqui de como que a IA deve manipular arquivos de CSS. Arquivos de
SCSS, arquivos de JavaScript, arquivos de .java, e eu posso criar algumas combinações também, né? Então, tudo que estiver lá na pasta source, que for .ts, por exemplo, né, TypeScript, só dentro da pasta source. Ele deve ativar essa regra. Então, isso que é legal, é você ter uma combinação. Aqui, pessoal, a gente tem 12.000 caracteres para a gente dar um máximo de contexto, tá? Aí um ponto importante. Então, cara, já que contexto é rei, pô, vamos lá. Vou ativar um monte de regra aqui, né? Vou ativar essa daqui para ele escrever assim, vou ativar uma outra de segurança para ele sempre ver coisas de segurança, vou ativar uma outra. Assim, não é a boa prática, porque a gente sabe que contexto é rei, porém, a gente sabe também que os modelos, eles têm uma janela de contexto que ainda tem limitação, né. Óbvio, hoje os principais modelos têm aí 250.000 tokens, né, de janela de contexto. Então, assim, é bastante coisa, dá para mandar bastante coisa, mas pensa que o que o Cascade está fazendo aqui? Ele está mandando o embedding do código, ele está mandando as regras, está mandando um monte de coisa, né, então tudo isso consumindo janela de contexto, né. Então, é muito importante realmente ser bem objetivo e tudo mais. O Evandro até falou ali, né, menos é mais. É, exato, se você for colocar coisa ali só por colocar, não faz sentido. Então, por isso que essas estratégias de usar essas regras, quando ativar, uma só ativa quando for trabalhar com determinados tipos de arquivo, coisas desse tipo, isso é essencial, tá? É essencial para que a gente tenha uma performance melhor e a gente consiga ter uma aceleração melhor no nosso processo de desenvolvimento.